Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos ter um programa diversificado. Nós vamos falar de política, educação, reforma e, para não fugir à regra, de futebol. Porque o nosso convidado vai conversar conosco sobre tudo isso. A gente volta já já. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Prefeitura da cidade de Olinda, cada vez mais avanço, cada vez mais vida. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos aqui no Espetos Derby, nesta maravilha. E como eu falei na abertura, nós vamos abranger muita coisa hoje. Política, educação, reforma, futebol. Porque o meu convidado é um cara que deve estar sofrendo, né, com o Náutico, não chegou. Foi secretário de governo, hoje é secretário de educação de Olinda. Meu amigo, meu ex-vizinho, Luciano Moura. Prazer em tê-lo conosco, meu irmão. Para mim é um grande prazer revê-lo, Pedro. E, ao mesmo tempo, uma honra muito grande estar sendo entrevistado de forma absolutamente descontraída, né? Para abordar vários assuntos e falar mais da uma nossa vez Olinda. Junto com você, falar da nossa querida gloriosa Olinda. Como eu sempre digo no meu blog e nas minhas postagens, na minha linda Olinda. Luciano, vamos começar, como diz o Matuto, do começo. Vamos. Me fale sobre as reformas que foram feitas para enxugar a máquina de Olinda. Pedro, as reformas elas refletem o momento que vive o país. Na verdade, o mundo inteiro vivencia uma crise econômica que pelo resto do mundo já se vão mais de 10 anos. E essa crise ela chegou de vez no Brasil desde o segundo semestre de 2014. E esta crise ela tem nefastas consequências para os estados e, sobretudo, para os municípios. Imaginem para um município como Olinda, muito dependente das transferências do governo federal e do governo do estado, uma cidade com todos os problemas de cidade grande e com arrecadação de cidade pequena. Então, os ajustes eles refletem a necessidade de a gente manter o controle das contas do município, face a de que estados riquíssimos, como o Rio Grande do Sul, desde o mês de agosto, que está parcelando o salário dos servidores, né? O estado do Paraná vai no mesmo rumo, o estado de Santa Catarina também. O estado de Pernambuco, no mês de setembro, já ultrapassou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é referente ao comprometimento da despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Então, a reforma administrativa, ora feita pelo prefeito, reflete a necessidade de a gente fazer um ajuste entre a receita e a despesa para não perder o controle do município e, com isso, não poder consignar os serviços essenciais tão importantes para a população olindense. Essa reforma veio numa hora boa e numa hora necessária para o município. Absolutamente necessária. O presidente da AMUP, na última reunião feita com o governador Paulo Câmara, anunciou para todos os pernambucanos, para todo o Brasil, que mais de 80% das prefeituras de Pernambuco não irão honrar com o 13º salário. E muito mais do que 80%, perto de 90%, já vão ter aprofundado a questão do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque essas contas, Pedro, elas não fecham. O que é que está ocorrendo? Há uma queda de receita e há um aumento de despesa. E vou aqui citar alguns casos, porque aí não precisa ser nenhum especialista em matemática para ver, né, que essas contas não fecham. Por exemplo, o governo federal instituiu já de um tempo, de forma absolutamente justa, o piso nacional dos professores, para poder ir recuperando uma defasagem de uma categoria absolutamente importante para o país, que são os professores. Né? Necessária. Este ano, a partir de 1º de janeiro,
foi colocado um percentual de 13,01% para ser concedido a todos os professores do município. Então você tem, logo no dia 1º de janeiro, que incidir 13,01%. Saiu da festa de ano novo. Isso. Qual tem sido as políticas do governo federal há 12 anos com relação ao salário mínimo? É dar reajustes acima da inflação. Para quê? Para que o salário mínimo tenha ganho real. E com o ganho real, você vai melhorando o poder aquisitivo de quem ganha o salário mínimo. Este ano, mais uma vez, o reajuste do salário mínimo foi maior do que a inflação de 2014. Também incide em 1º de janeiro do ano. O prefeito não tinha, por a gente ter atingido o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigatoriedade de conceder reajustes aos servidores, em função da dificuldade do caixa. Sendo que nós aqui desenvolvemos uma política de valorização dos salários dos servidores para aumentar o poder aquisitivo. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela excetua de como você pode dar o reajuste quando você está no limite prudencial. O único reajuste que pode ser dado é a reposição da inflação do exercício anterior. Como a inflação de 2014 ficou em 6,48%, o prefeito concedeu a todos os servidores do município 6,48%. Se você incidiu sobre a despesa do pessoal todos esses reajustes e a sua receita não cresceu, por isso que eu estou dizendo, não precisa ser nenhum especialista, de que essa conta não fecha. Por isso, a necessidade veemente da reforma administrativa para poder não perder o controle e, com isso, atrasar os salários e ainda mais deixar de realizar os serviços essenciais. Você era secretário de governo, hoje secretário de educação, a gente vai falar sobre educação, mas você como secretário de governo, você, eu não sei, como leigo, como neófito no assunto, eu pergunto, você estava diretamente ligado aos problemas do prefeito, não? Isso, sim. Obrigatoriamente tinha que passar por você tomava conhecimento com mais rapidez dos problemas, ô Luciano? Sim, Pedro. O secretário de governo é uma espécie de um monitor, não é, do conjunto das ações do governo. Então, é papel do secretário de governo, além da articulação política, não é, com toda a parte institucionalizada da sociedade, quer seja da sociedade civil organizada, quer seja da Câmara dos Vereadores, quer seja dos setores médios, é papel também do secretário de governo ele ter uma articulação junto aos secretários para ter a percepção se os programas de governo estão sendo realizados e quais são os gargalos que precisam ser desobstruídos. Seria uma espécie de fiscal também do governo, não? Também. É uma espécie de um auxiliar do prefeito. Auxiliar direto, no caso? Isso, um auxiliar direto do prefeito para poder monitorar toda a articulação governamental, além da execução dos programas de governo. Quer dizer, você tomar conhecimento das broncas primeiro do que todo secretário, né? Com certeza, até porque faz parte da obrigação do secretário de governo estar sempre em busca das informações para se antecipar às providências que devemos tomar. A gente sabe, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, a gente sabe que houve muitos problemas, inclusive com a população, né? Mas eu conversava com o Elcio, o nosso querido Elcio Guimarães, ex-goleiro de futebol de salão, muito bom, por sinal. E houve muitos problemas com a população e ele me falava do que tem sido feito ultimamente, com pavimentação, com isso, aquilo, aquele outro, que muita gente não sabe, tá entendendo? E o secretário de governo também se liga nisso. Olha, prefeito, vamos divulgar mais isso aqui, vamos fazer aqui. Também serve como isso? Pedro, arrisco sem nenhuma dúvida, não é? Olinda vive uma revolução urbana nos últimos anos, né? Eu arrisco a dizer que o município brasileiro com o maior programa, eu estou dizendo isso proporcionalmente ao tamanho dos municípios. Né? Do ponto de vista de projetos urbanísticos, né?
Olinda é uma das cidades que tem a maior reforma urbana do Brasil hoje, né? Quase todos os bairros de Olinda, mesmo com a crise que assola todo o país, eles estão tendo uma reforma urbanística e quero detalhar isso, né? Nós vivemos um momento da realidade brasileira que, por exemplo, você tinha déficit habitacional. O que é que você atacava? Você atacava a construção das casas, os conjuntos habitacionais. Você tinha um déficit de saneamento, o que é que você atacava? Você atacava o problema do saneamento em si. Básico, né, no caso. Você tinha um problema de drenagem que afetava questões relacionadas à defesa civil, né? Mortalidade em função das enchentes, dos alagamentos e tudo mais. Você atuava diretamente em contenção de encosta, em escadarias, em microdrenagem e em macrodrenagem. O que é a nova lógica desenvolvida no país inteiro? É a lógica da reforma urbana, que você deve ter projetos que ele consiga consolidar, aglutinar tudo isso de uma vez só. Então você pega o que era a entrada da cidade de Olinda, a entrada da cidade patrimônio histórico e natural da humanidade, né? Eram 2 bolsões de favela do lado direito e do lado esquerdo. V8, o V8 e o V9. V8 e V9. E a Ilha do Maruim. Todos esses 2 bairros sofreram intervenção urbanística que hoje mudaram completamente a realidade. E o que é isso? É casa popular, é drenagem, é macrodrenagem, é pavimentação e é saneamento. É o que tem sido Para não feito. demorar muito sobre a intervenção, quero falar sobre a questão de pavimentação. Hoje, Renildo é o prefeito que mais calçou ruas na cidade de Olinda. Bom, a gente tira pela... Eu fazia tempo que eu não ia lá onde eu morei, em Rio Doce, né? E fiquei maravilhado, porque está pavimentado até a ponte do Janga. Mas a gente vai falar sobre isso também, a gente vai ao intervalo, né? A gente volta a falar sobre isso e sobre educação em Olinda. A gente vai a um recado da Bike.com. Atenção você que ainda não é ciclista. Bicicleta não é gasto, é investimento. Invista na sua saúde e aproveite a vida pedalando. Bicicletas e acessórios é na Bike.com. Avenida Fagundes Varela, 552, Jardim Atlântico, Olinda. Fone 3432-1432. Bike.com, a melhor de Olinda. Toda mulher é bonita por natureza. Corpo, pele, boca e cabelos leves, soltos e muito bem cuidados. Toda mulher bonita tem seus segredos. Cuidar dos cabelos é um deles. Edelson Cabeleireiros, segredo de mulher bonita. A maior rede de especialistas de beleza de Pernambuco. Edelson Cabeleireiros. Sonhos, desejos, paixões, felicidades. Família, bem-estar. Sucesso, autoestima. Buscamos isso todos os dias. Mas é preciso também cuidar da nossa saúde, porque sem ela nada acontece. Eu sou Unilife. Eu sou Unilife. Somos Unilife! E você? Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Espetos Derby. Quem não gosta do Espetos Derby, né, Luciano? Excelente, isso aqui dá vontade de entrar e não sair mais. Não sai né? mais. Eu não sei até que horas isso aqui fica aberto. Mas como você é autoridade de Olinda, diga a hora que você quer fechar que eu falo com o Jair e não tem problema. Pois é. Porque aqui tem tudo, né? Uma carne maravilhosa, você tem sushi, você tem tudo. Isso, E é central, né? Um atendimento excelente, as pessoas que chegam aqui sempre muito simpáticas. Eu acho que o Espetos tem tudo. Bom atendimento, comida boa e central, né? Isso. Não é não? E eu tenho a impressão que depois que você começou a produzir o seu Papo de peso aqui. trabalho aqui, com essa ideia do papo de peso, terminou agregando um valor à carne que é Maravilhoso. servida aqui, porque daquele negão deve ser muito bom de apreciar uma carninha. Luciano, vamos falar da educação. Como é que está a educação em Olinda? A educação em Olinda
ela está reunida hoje de desafios contextualizados dentro das convicções que nós temos para a educação, né? Primeiro, Pedro, nós precisamos ter uma educação que atenda a todos. A educação ela tem que ser universalizada, porque é a partir da apropriação do conhecimento que se cria o desenvolvimento de qualquer nação. Não precisa ser nenhum especialista na área da educação para dizer que a educação é um pilar, é uma base de sustentação para o desenvolvimento de qualquer nação, e ela se alastra para tudo, para a saúde, para a infraestrutura. Eu digo que a educação é a base de tudo. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Não se consegue avançar na educação sem você construir duas coisas fundamentais. Primeiro, a valorização do profissional da educação. Segundo, dotar a rede de uma infraestrutura capaz de atender a população. Você não pode ter um profissional bem valorizado do ponto de vista remunerado, bem valorizado do ponto de vista da sua formação, que possa cada vez mais qualificá-lo para poder atender as crianças, os adolescentes e a juventude de Olinda, se ele não tem ofertado para ele condições e um ambiente físico para executar o seu trabalho. Então, você tem que valorizar o servidor e você tem que fazer reforma nas escolas, atrair novos investimentos, e é isso que nós estamos fazendo. Quero antecipar que nós teremos, dentre um curto prazo, nós teremos 2 escolas técnicas dentro de Olinda, né? Isso vai praticamente na contramão do que acontecia há poucos anos atrás, onde as escolas técnicas elas foram proibidas de serem alargadas. No final do governo Fernando Henrique, houve uma proibição de investimento nas escolas técnicas, de novas construções. Seriam aonde, Luciano? Nós temos 2. Uma é uma escola técnica estadual e a outra federal. A estadual, nós inclusive já iniciamos o trabalho. Ela está provisoriamente funcionando numa escola que é a antiga escola onde era o colégio Dom Bosco. Hoje já está em funcionamento provisoriamente enquanto a gente constrói Jardim Atlântico. Em Jardim Atlântico, não é? E nós temos uma que nós estamos legalizando a questão do terreno para iniciar a terraplanagem, e a expectativa é que em 2017 nós estejamos também com a Escola Técnica Federal pronta. A educação em Olinda está bem. Na medida do possível está bem. A educação em Olinda obteve muitos avanços, mas ainda muito aquém das suas necessidades. Porque, veja, é um princípio nosso valorizar as conquistas, mas ter a humildade de reconhecer que para Olinda, que acumulou uma defasagem muito grande na sua existência, o que se fez é muito pouco para o que se precisa fazer. Então tem que ter muito trabalho. E uma das coisas que são muito favoráveis é que nós tivemos nesses últimos anos uma capacidade de captar recursos impressionante. Só para a educação tem recursos já captados, ou seja, o que é recurso captado? Projeto aprovado com dinheiro já no caixa do município, né? Só aí nós vamos construir 13 novas creches. E isso vai dar um salto na educação infantil fantástico, gigantesco, né? Acabamos de concluir o prédio do ensino fundamental da Escola Gregório Bezerra, ali na Ilha de Santana. Pode ir lá, que você vai ver a maravilha que ficou a escola. Isso motiva os professores, isso motiva os alunos, os pais de alunos. Jardim Atlântico também, né? Isso é a conhecida antigamente como a Ilha do Rato. Ilha do Rato, não. Né? Eu não queria chegar tanto, mas em suma, a educação em Olinda, na medida do possível, está
tá crescendo. Isso, ela caminha na perspectiva de obter avanços significativos, na medida em que vai ampliar sua rede. Esqueci de falar um avanço importante. Nós tínhamos, antes do início do governo de Luciana, como era a rede de professores em Olinda? 60% dos professores eram efetivos e 40% eram contratos temporários. Nós fomos a 100% de servidores concursados. Efetivo. 100%. Por que hoje não é 100%? Porque há, Pedro, uma rotatividade na dinâmica de aposentadoria. As pessoas se aposentam, você precisa repor e com uma certa ao urgência, quadro né? efetivo. Isso. Quando você está na lei de responsabilidade fiscal, a lei diz que você não pode fazer o concurso enquanto você não baixar aquele índice. Então, por isso a gente não pôde repor. Mas esse é um avanço significativo, porque na medida que todos os servidores são concursados, você ganha em quê? Em qualidade. Com certeza. Agora vamos falar de futebol. E esse coração alvirrubro? Eu diria a você, Pedro... Olha o outro ali olhando pra tu. Olha Elcio olhando pra tua cara aí. Que o outro alvirrubro. Com meus 52 anos, ele tá calejado, porque diz que depois você termina se acostumando com muita lapada, né? Eu, na verdade, tenho pena do meu filho, né? Porque meu filho tem 23 anos. Ao longo da vida dele, ele deve ter visto o Náutico, no máximo, ser campeão 4 vezes, né? É muito pouco, né? E você imagine, eu assisti o jogo com ele, lá em Jardim Atlântico, em Amadeu. Se você visse, ele estava com a namorada se programando para sair. Foi o jogo do Náutico a acabar. Ele pegou a namorada pelo braço e disse: vamos para casa, eu vou dormir. Arretou-se. Né? Mas a gente que, apesar de ser apaixonado, e futebol é muito bom por conta disso, né? A questão do futebol hoje é que ele não deveria estar atrelado a essa questão da violência, porque o bom do futebol é mesmo a greia, né? Se não tiver greia, não presta. Agora, de forma sadia, onde as pessoas se respeitem. Não é? Também acho. Porque sempre foi bom assim. Na época da nossa juventude, era comum eu perder e não querer ir para a escola, mas não era não ir para a escola para não apanhar. Era por causa da greia, que era grande. Aí o cara termina querendo gasear a aula, não sei o quê. Mas isso era extraordinário. Eu sou defensor, inclusive, de não acabar os campeonatos estaduais por conta disso. Porque esta rivalidade dos campeonatos estaduais oxigenam muito a existência de torcida e tudo mais. Agora, sinceramente, eu que acompanho futebol há muito tempo, acho que futebol não é coisa para amador. E a culpa que eu contabilizo em o Náutico não ir para a Série A esse ano é a diretoria. Mexe. Num jogo daquele contra o CRB, se o cara não fosse... Eles se preocuparam tanto com o jogo do Bahia que esqueceram o CRB. Eles terminaram subestimando o CRB, de forma que o CRB entrou em campo. Parecia que o CRB que estava querendo ir para o acesso, disputando a bola como... Terminou fazendo com que o próprio plantel secundarizasse o jogo, como se já ganhasse a qualquer momento. Já pensando na Bahia. E não se pensou no extracampo, que é aquele negócio de reunir um grupo que está com salário atrasado e fazer alguma promessa. E ali, aquele time do CRB reserva. Você chega ali para um zagueiro daquele e diz: ó, bicho, não precisa se matar em campo, não. Não quero que você abra o jogo, não. Agora não precisa se matar, não. Não precisa se matar, não. Quer dizer, é negócio de amador. Já Raimundo Moura dizia que futebol é negócio para liso sabido e rico besta. Luciano, meu irmão. Para mim, um grande prazer. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Elcio, muito obrigado pela participação. E este foi mais um Papo de Peso TV. Um grande abraço. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Prefeitura da cidade de Olinda, cada vez mais avanço, cada vez mais vida.